Bom, gente, esse vídeo tem o objetivo então de abordar a introdução à linguagem visual. Ele vai ser complementado por outros vídeos onde eu vou me aprofundar em alguns elementos morfológicos específicos. Então, nesse geral aqui, eu pretendo fazer um apanhado do que é a linguagem visual e das maneiras que ela interfere no design. Né? Tem alguns exemplos aqui de design gráfico, de algumas outras aplicações, mas o objetivo principal é de enfocar na atividade de apresentação de projetos de design. Então, alguns exemplos que vão ser dados aqui são nesse direcionamento. Quando a gente fala, né, então, de linguagem visual, é importante primeiro a gente entender o que é linguagem, né? Então, o que a gente entende por isso. Uma das principais referências que eu uso ao longo da apresentação é a Adonis Adondes, com o livro Sintaxe da Linguagem Visual. E ela define que a linguagem é o que permite fazer esse armazenamento e a transmissão de informações. Isso pensando a linguagem de uma forma geral. E na concepção e na criação dessas linguagens, né, por exemplo, a linguagem verbal que a gente conhece, a linguagem escrita, o estímulo visual é um dos grandes responsáveis por essa formação de um repertório, né? Então, através de uma linguagem não visual, necessariamente, a gente consegue fazer essa formação desse repertório, né? Então, quando a gente pensa na formação de uma linguagem visual, a gente parte primeiro desse estímulo da visão, né, que para as pessoas que enxergam é um dos principais estímulos de absorção e formação desse repertório. Então, primeiro a gente parte do ver, o que está sendo visto. A visualização é quando a gente consegue não estar necessariamente mais vendo aquele elemento, mas a gente consegue visualizar na cabeça. E aí a gente parte para a formação dessas imagens mentais, né? Então é quando eu começo a fazer essa formação de uma memória. Então eu não estou necessariamente mais visualizando o objeto, né? Eu estou construindo essa formação de imagens mentais e de formação de uma memória na cabeça. A partir desse momento, com o acúmulo desses estímulos visuais e dessa capacidade imaginativa, eu vou fazendo a formação desse repertório. Com esse repertório, eu parto para um ponto seguinte que é o da abstração. Então, eu começo a fazer essa conexão de elementos do meu repertório que não necessariamente eu visualizei daquela maneira, né? Então, eu tive uma série de estímulos visuais e de informações que eu captei, e aí eu começo a abstrair, fazer conexões que não necessariamente foram visualizadas. E aí eu parto para a simbolização, que é quando eu começo a criar elementos que me representem algum conceito. E aí, a partir desse momento, eu consigo pensar em forma de conceitos. Então, a criação, por exemplo, de símbolos que representam um fonema, né, ao longo da história, como que a nossa comunicação foi sendo construída. Então, primeiro por imagens que simbolizavam exatamente aquela sensação, aquela palavra, né, aquele ser, aquele ambiente. E aí a gente foi começando a destrinchar isso em forma de outros símbolos e construindo as formas de linguagem e de comunicação ao longo da história, né? Então, a linguagem, a nossa análise da linguagem visual parte desse pressuposto da transmissão de uma mensagem, transmissão de informação, né? Transmissão e recepção e construção, né? Que é aquilo que eu tinha falado na apresentação de projetos conceituais em design, que eu falo dessa interação na construção, então é justamente nesse sentido. E aí, entrando na linguagem visual, a Adonis fala de um conceito que é muito importante, que é o alfabetismo visual. O ver, né, para quem tem quem enxerga, ele é natural. Então, eu ver as coisas é natural. Só que é necessário eu aprender como interpretar aquilo para realmente e efetivamente captar as mensagens, né? Então ele também envolve ser alfabetizado visualmente, para que essas imagens sejam completamente entendidas e construídas por mim. E aí ela faz essa correlação de que ser capaz de falar uma língua não necessariamente quer dizer que a pessoa é alfabetizada naquela língua. Então, ela não necessariamente consegue ler e escrever aquela língua que ela consegue falar. Então, o alfabetismo viria nesse sentido, a gente
vê, a gente tem essa capacidade de captação de imagens do nosso entorno, só que para a gente ser alfabetizado visualmente, a gente precisa passar por esse processo de aprendizado. Só que ela destaca que o alfabetismo visual não é um sistema tão lógico quanto esse alfabetismo do domínio da língua escrita, né? Então, não é uma relação tão direta e tão lógica assim como acontece, né? Então, é até um ponto que ela aborda essa questão da criatividade, né? Na linguagem escrita e na linguagem visual. O domínio de uma linguagem escrita simplesmente diz que as pessoas conseguem unir, né, elementos ali, ela consegue unir letras e formar palavras, consegue unir palavras e formar frases, e não necessariamente é obrigatório que a pessoa escreva bem para conseguir se comunicar, né? Quando a gente vai para o sentido do alfabetismo visual, ele tem fatores mais subjetivos envolvidos nisso, nessa construção de mensagens. E aí, o que ela fala, né, uma abordagem que ela tem ao longo do livro, é que apesar da nossa aprendizagem quando criança ser esmagadoramente construída por estímulos visuais, né, então a compreensão daquilo que está no entorno, ela passa muito pelos estímulos visuais. Então, apesar desse fato, o ensino ele é muito focado ainda na linguagem verbal, né? Então, a construção desse entendimento visual do que está no entorno, ele ainda não é um enfoque. Apesar de haver várias atividades que envolvam isso, ele não tem esse sentido de alfabetização, de ensino da interface dos elementos, o que se provocaria né, no entendimento de uma mensagem. Então, a nossa educação ela é mais direcionada para a linguagem verbal. E aí, ela usa esse termo da sintaxe, que é muito utilizado na linguagem verbal, que é, né, lá dentro da linguagem verbal, são as regras e princípios que determinam essas relações formais entre componentes de uma sentença. Então, é a disposição das palavras numa frase e das frases num discurso. Então, ele analisa essas regras de conexão e de interligação de elementos. O que um interface com o outro vai provocar, né? Então, a sintaxe vai nesse sentido. Quando ela traz para dentro da linguagem visual, ela adota esse mesmo pressuposto, que é o de que há linhas gerais para criação de mensagens visuais. Então, dependendo da maneira que a gente faz essas definições dentro de uma composição visual, a gente vai necessariamente modificar o sentido daquilo que a gente está expondo. O interlocutor vai entender aquilo de uma maneira diferente. Só que, né, assim, existem elementos básicos para serem aprendidos, para serem compreendidos, essa conexão. Então, as técnicas manipulativas, os elementos morfológicos básicos, essa conexão da mesma maneira que acontece entre palavras, frases, discursos, lá na linguagem verbal, acontece na linguagem visual. Como foi dito antes, não é tão direto assim a relação, mas é possível compreender o que o que está inserido nesse contexto visual. E aí, um ponto que ela coloca justamente em relação a isso é que o ambiente exerce uma profunda modificação no entendimento do indivíduo em relação àquela mensagem que está sendo transmitida visualmente. Então, os fatores culturais, eles são altamente impactantes, né? Eles modificam completamente a visão da pessoa em relação àqueles contextos. Então, a interpretação de todas as culturas é igual em relação às cores, às texturas, não é. A forma de leitura muda, né? O sentido de leitura muda do contexto oriental para o contexto ocidental. Então, só aí a gente já tem uma modificação de entendimento, de interpretação do contexto visual. Então ela fala que não existem regras absolutas, que os critérios para o entendimento do significado de uma decisão compositiva, né, então aquilo que foi colocado como aspecto compositivo, ele vai decorrer dessa investigação do processo da percepção humana. Então entender como que a percepção humana é construída é importante nessa conexão dos elementos ali para entendimento da mensagem visual. E esse significado, então, vai depender da resposta do espectador, que também é modificada com base na rede dos critérios subjetivos que cada um de nós tem.
Então, esse repertório que é composto por cada um de nós, que são todos os lugares que cada um de nós passou, o país em que nasceu, a família em que nasceu, a escola em que estudou, a profissão que escolheu, os contextos todos ao longo da história, os amigos que tiveram, as músicas que ouviram, tudo aquilo forma uma rede única de aspectos subjetivos que vai interferir nessa interpretação desses aspectos, né? Então, por isso que ele é uma linguagem bastante subjetiva. E aí, dentro desse contexto do entendimento da percepção humana que eu tinha falado anteriormente, entra uma das escolas que estudou isso, que foi a psicologia Gestalt. Né? Então, a Gestalt, composta por pesquisadores alemães, teve justamente esse enfoque no campo da teoria da forma. Então, o que se buscou, né, o que se busca entender com a Gestalt é uma oposição a esse subjetivismo, né? Então, esse sentido de que a interpretação é muito solta, muito aleatória, o que eles fizeram foi justamente tentar conectar aspectos fisiológicos, né, da interpretação com os aspectos de psicologia, né? Então, essa relação do sujeito-objeto no campo da percepção, eles buscaram compreensão, por exemplo, de aspectos diferentes que ocorrem na retina e na interpretação do cérebro em relação àquilo que está sendo visto. E aí um ponto em relação à Gestalt é que a palavra, a origem dela, vem justamente dessa integração de partes que se opõem a essa soma do todo. Então, o que a Gestalt busca interpretar é justamente esses elementos todos que configuram um todo e a nossa percepção sobre esses elementos separadamente, e não apenas na interpretação do todo. E aí, dentro da Gestalt, existem leis, né, que foram estabelecidas dentro dessa percepção humana. Não é um enfoque, dentro dessa apresentação específica, detalhar cada um deles, né, mas existem, então eu vou apenas citar as leis que, de uma certa maneira, mais para frente na apresentação, alguns pontos delas vão ser colocados em interação com o resto do conteúdo, né, mas eu não vou abordar cada uma. Então tem a lei da unidade, da segregação, da unificação, do fechamento, da continuidade, da proximidade, da semelhança, da pregnância da forma. Então, todos eles dizem respeito à nossa interpretação de objetos, de formas lado a lado, da correlação que a gente estabelece entre unidades dentro de um todo. E aí, né, o que o João Gomes Filho fala sobre essa tarefa do design quando ele aborda Gestalt é justamente nessa concepção e desenvolvimento de objetos que satisfazem a necessidades adequadas a uma estrutura formal. Então, assim, ele fala que a gente precisa respeitar os contextos culturais, né, que é o que eu estava falando antes, desses estilos, partidos formais relativos e intrínseco aos diversificados objetos concebidos, desenvolvidos e construídos pelo homem. Então, existe uma especificidade, né? E o nosso papel como designer é entender isso e traduzir isso na forma de projetos, né? Igual eu já falei antes. Isso é uma das visões, né? Como na apresentação lá de conceito, de projeto conceitual em design, eu já falei sobre essa infinidade de visões que existe em torno da profissão do design, mas uma das nossas capacidades principais é justamente essa interpretação e tradução em forma de linguagem visual. E aí ele apresenta a Gestalt como uma das possibilidades de trabalhar nesse sentido. Aqui eu coloco aquele gráfico, né, aquele mapinha lá que eu abordo na aula de projeto conceitual. E aqui o nosso enfoque principal é dentro desse campo aqui da tradução. Né? Então, entendendo todo aquele contexto, tenho o meu briefing fechado, eu tenho a minha linguagem visual fechada, eu tenho tudo definido. Agora, como que eu faço a tradução disso em forma de projeto de uma maneira alinhada ao contexto ao qual eu quero inserir o meu projeto, seja ele de produto, de design gráfico, ambiente, serviços e qualquer outro que possa aparecer aqui nas adjacências, né? E aí, nessa questão da tradução da linguagem visual, eu reforço isso que eu já tinha apresentado antes também, que são esses elementos configurativos, né? Então, quando eu olho um objeto, um volume, eu observo a forma,
o material, a superfície e a cor. Esses elementos interligados vão construir a minha percepção sobre aquilo que eu estou observando. Então, isso ligado à linguagem visual vem nesse sentido de como configurar cada um desses elementos e essa junção deles, né? Porque eu também, essa questão da Gestalt, que eu entendo as particularidades e de que maneira que isso interfere num todo, então eu preciso entender de que maneira que eu vou traduzir cada um desses elementos. Então, os elementos morfológicos básicos que são utilizados na linguagem visual, eles são vários e a gente consegue encontrar uma infinidade de autores que falam sobre divisões separadas, né, e definições e agrupamentos específicos e que, assim, cada um segue uma lógica de separação ali, né, de conexão entre um deles. E eu vou apresentar aqui um apanhado, né, desse todo, apresentando as principais definições, tá? Então, por exemplo, a Adonis, ela fala de uma caixa de ferramentas, que são esses elementos morfológicos básicos que ela define, que são o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, cor, textura, escala, dimensão, proporção, movimento. Então, esses elementos aqui, eles estão conectados com alguns outros fatores que outros autores dão outros nomes, juntam, né, alguns deles. Então, mais pra frente, essa construção é baseada nessa junção da visão desses autores. Tá? Então aqui, eu até coloco aqui, né, Adonis, o Lucius Wong, o Rudolf Arnen, o Bruno Munari, mais pra frente aparece a Ellen Lupton, então são alguns autores que têm essa visão, e aí essa visão vai ser unificada, né, construída com base na visão de todos eles. Então, um dos elementos morfológicos principais são o ponto, né? Então, o ponto como unidade básica de comunicação visual, então é a unidade mais simples e irredutível, né? Então, ela é aquele ponto de atenção ali e ela tem esse grande poder de atração visual. Então, qualquer elemento que funcione como um centro de atração visual numa composição pode ser considerado um ponto. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê que, né, nessa imagem existe um ponto sozinho aqui, e ele é dentro de um contexto em que ele está sozinho, ele é ali direcionado, nosso ponto de atração visual, e mesmo em conexão com outros elementos, que seria na parte de cima aqui do retângulo e do triângulo, o nosso olhar ainda é muito direcionado para esse ponto. Então, ele continua sendo esse centro de atração visual. Quando a gente está olhando uma paisagem, ela tem o sol, o próprio ponto de fuga, né, para onde as linhas convergem, direcionam para aquilo. Então, os locais para onde o nosso o nosso olhar é direcionado e atraído, ele pode ser considerado um ponto, né, mesmo que ele não seja uma figura irredutível, né, formada por apenas um pixel, por exemplo. Esse ponto de atração visual é o que define ele. E aí aqui tem alguns exemplos, né, dessas setas aqui embaixo que mostram como que ele direciona, né, dependendo da proximidade, ele faz essa conexão e essa condução do nosso olhar para algum local, né? Então aqui mostra que quanto mais aproximados esses pontos são, maior o nosso entendimento dessa conexão de um todo. E aí a gente chega na linha, né, que a linha é definida por muitas pessoas como uma cadeia de pontos, então pontos lado a lado. A partir do momento em que eu não consigo mais fazer essa distinção dos pontos, eu tenho uma linha. E aí tem autores que falam que ela é a história do movimento de um ponto. Então, assim, aqui é até uma imagem do Lucius Wong, que ele mostra alguns fatores que a gente pode observar em relação à linha. Então, se ela é uma linha reta, curva, se ela tem angulação, se ela é orgânica, se ela, né, as maneiras que a gente tem de construir essa linha, ela vai falar pra gente sobre essa trajetória, né, essa história da trajetória de um ponto, vamos dizer assim. A gente consegue trabalhar com espessuras diferentes, finalizações diferentes, acabamentos. Então, se ela vai ter, né, uma linha, por exemplo, que é feita à mão, ou uma linha que é feita por um vetor digital, então ela tem também esse sentido de finalização nela própria. Ele coloca aqui, por exemplo, o D aqui embaixo, que é essa
junção de pontos que também chegam a dar pra gente esse entendimento de uma linha, apesar deles ainda serem pontos, né, unidades individuais colocadas lado a lado. O plano, então, seria, né, alguns autores definem como essa sucessão de linhas. Então, linhas lado a lado, do mesmo modo que pontos lado a lado me fazem formar uma linha, linhas lado a lado me fazem formar um plano. Quando a gente olha lá no livro da Adonis, ela tem uma definição um pouquinho diferente, ela fala de forma, né? Então, como aquilo que está contido dentro de uma linha. E aí ela não fala, por exemplo, do parâmetro seguinte, que é o volume. E aí aqui a gente vê uma definição do Lucius Wong, que ele traz esse sentido da forma como plano, né? Então, esse sentido da imagem, da figura bidimensional, a forma plana delimitada por linhas conceituais, aqui que seriam as bordas dela, e aí ele mostra planos, né, figuras geométricas, orgânicas, anguladas, que ele fala que como se fossem, né, parte da aleatoriedade, essas na parte de baixo aqui da figura. Então ele é aquilo que é plano e bidimensional. Quando a gente fala de volume, né, existe, né, tem as definições da sucessão de planos, então, né, seguindo a sequência da sucessão de linhas formando plano, a gente tem a sucessão de planos formando um volume. Só que quando a gente está falando dessa representação do volume num contexto bidimensional, o Vucius fala que ela, né, a forma enquanto volume ela é ilusória. E é basicamente o que a gente aborda, né, aqui dentro de expressão gráfica. Essa possibilidade da gente fazer representações tridimensionais em contextos bidimensionais, a gente usa justamente essa ilusão, né, essa representação ilusória da perspectiva, da luz e sombra, de textura, de outros aspectos que fazem a gente compreender esse sentido tridimensional, né, da forma, apesar dela estar projetada num contexto bidimensional. Então aqui ele mostra, né, algumas relações. Então a gente vê aqui, por exemplo, nessa parte de baixo, os cubos sem o ponto de fuga e os cubos com o ponto de fuga. A gente tem muito mais essa noção da tridimensionalidade trazida pela perspectiva, né? Aí ele coloca outros fatores, então a aplicação de texturas diferentes em plano, em faces diferentes da imagem, dão essa sensação do tridimensional, né? Então tem recursos que a gente pode usar para representar essa questão do volume, que em contexto físico, né, ele existe. Objetos, né, que a gente tem capacidade de palpar, né, ele é palpável, então a gente consegue apalpar ele. Só que essa representação num plano bidimensional pode ser considerada ilusória. E aí, pensando nesses elementos básicos, a gente vem para dentro do contexto da aplicação dele em design, trabalhando, por exemplo, como o entendimento de um elemento visual da forma mais simples possível. Então, assim, quando eu trago para esse contexto de concepção de uma prancha, né, formação de uma imagem, eu fazer esse meu planejamento dos meus elementos ali, da maneira que eles vão estar, simplificando essa forma, né, planejando esse todo com base na simplificação da forma, ele ajuda nessa compreensão da mensagem que a gente quer construir. Então aqui ele dá exemplo, né, de elementos tipo essa chaleira, esse tomate aqui, que podem ser vistos como pontos, né? Então aquela questão lá do ponto como centro de atração visual, aqui nesse contexto ela se aplica dessa forma. Então eu vou posicionar algo que eu gostaria que fosse o centro de atração, então eu vou entendê-la como um ponto. O contexto de linha aqui, então ela coloca, por exemplo, um aspargo, um utensílio de cozinha longo. Então a maneira que eu vou posicionar isso dentro de uma prancha, eu vou colocar ele completamente alinhado, eu vou usar diagonais, em que sentido de aplicação que eu vou colocar, só que entendê-lo como uma linha, né, esse plano, né, essa forma longilínea, ela auxilia nesse posicionamento dele dentro de um contexto de uma prancha de apresentação. E o plano, aqui ele coloca, então é como se fosse de certa forma, essa simplificação, né, do objeto ali que a gente está representando. Então é naquele sentido de eu estou representando nesses dois casos um objeto que seria tridimensional, só que eu estou projetando ele e representando num contexto bidimensional. Então eu entender qual que é essa forma geral, esse volume geral ali que eu vou jogar dentro da minha prancha, para eu entender se é uma forma geométrica, né? É um plano geométrico, é um plano
orgânico, como é que eu vou trabalhar esse posicionamento dele, então essa simplificação auxilia nesse ponto. Aqui é um exemplo que a Adonis dá, né, de duas imagens, né, a gente vê aqui a imagem à esquerda e a simplificação dela aqui à direita, então a gente vê que essa redução de um todo em forma de elementos principais, eu consigo pegar, né, formas mais simples ali, em que eu consiga ver uma diferença entre tons, entre o equilíbrio, então da posição ele não vai estar alinhado, ou ele vai estar alinhado, ele vai estar convergindo para um ponto, né, que seria esse caso aqui dessa imagem da direita. Então, esse posicionamento de equilíbrios, como é que eu vou trabalhar isso dentro do meu painel de apresentação? Então, essa simplificação, ela auxilia nesse ponto. Aqui é um outro contexto que é o de equilíbrio, né? Então, a Adonis define que ele é o mais importante aspecto da psicologia física sobre a percepção. Aliás, a mais importante influência psicológica e física sobre a percepção humana. Então, ele é uma base para essas avaliações visuais que a gente faz. Ele parte de um centro intuitivo nosso, né? Um senso intuitivo, o centro de gravidade, o peso e o contrapeso. Então, quando a gente observa uma imagem, né, uma composição, a gente já tem esse sentido já direto de estabelecer uma linha horizontal, uma linha vertical e tentar entender essa distribuição de pesos visuais. Então ela coloca aqui a representação, né, do corpo humano aqui num sentido de compensação. Então se um dos braços vai mais para o lado, uma das pernas fica, né, lá para o outro lado, então tem esse sentido sempre do equilíbrio. A gente busca sempre compreender esse equilíbrio nas visualizações que a gente está fazendo. Aqui um exemplo também, né? Ela coloca, por exemplo, essas três imagens aqui de cima, então são imagens que não necessariamente a gente consegue estabelecer um centro, um peso gravitacional ali, mas a gente tem essa tendência de colocar uma linha de base, né, nas formas e tentar estabelecer essa linha vertical que faz essa separação entre pesos, e isso é intuitivo. A gente faz isso assim que a gente bate o olho e a gente tenta entender esse todo, a gente já parte para essa definição de alinhamentos dentro da composição. E aí aqui a gente vê, né, algumas relações aqui de equilíbrio visual mesmo, né? Então a gente vê aqui duas formas iguais, dando essa sensação para a gente de equilíbrio total. Aqui a gente já vê então uma forma maior e uma forma menor, que ela dá essa sensação, ele gera uma certa dúvida pra gente se esses dois pesos menores conseguem equilibrar com aquele peso maior lá da ponta, né? Então a distância deles do centro tá igual, mas a gente não necessariamente observa se esse peso entre os dois, o peso visual dos dois é igual. Aqui, nesse caso, a gente vê outra forma de equilíbrio, que é uma figura maior se aproximando mais do centro e uma figura menor ficando mais distante, mais perto da borda, né? Então a gente tende a entender pelo nosso senso gravitacional que essa imagem tem um equilíbrio, né, de pesos visuais. Outro fator que é muito abordado é a atenção, né? Então, o processo intuitivo de ordenação e de reconhecimento da regularidade ou da ausência dessa regularidade também é uma coisa que é meio automática nossa, né? Então a nossa atenção é atraída para esses pontos onde existe uma tensão maior. Então a gente vê, né, um exemplo aqui de uma figura em que há uma regularidade aqui, então não existe essa tensão. E aqui a gente já vê uma figura que tem esse sentido irregular e que provoca pra gente mais esse sentimento de tensão, né? Então, o que a gente espera, o que é esperado do nosso cérebro, né, no sentido de organização, é que as linhas sejam todas alinhadas, que eu consiga ver planos verticais e horizontais alinhados. E quando a gente foge disso e vê formas que não seguem nem o mesmo sentido, elas não seguem a mesma forma, né? Então, algumas são linhas, algumas são retas, outras são curvadas, outras são pontos. Então, ela gera essa sensação pra gente de tensão pela desordem, né? E aí aqui, o que é mostrado, né, nessa parte de baixo aqui das figuras é esse círculo com um corte ali que parte do centro até a borda, em uma posição que não é nem horizontal e nem alinhada com o eixo vertical e nem alinhada com o eixo horizontal. Então a primeira coisa que a gente faz é estabelecer esse eixo, né, esse eixo vertical e o horizontal para posicionar essa inclinação desse corte em relação a um dos dois.
E aí a gente vê, por exemplo, a figura de baixo, né, a 2.17 ali, que ela tem esse sentido muito mais da organização e do repouso, né? Me parece que esse círculo está muito mais equilibrado e repousado do que esse da figura 2.18, que é o aqui da direita, que tá com esse elemento tombado para a direita, então ele me dá essa sensação de tensão. Então aqui, né, um outro fator que a Adonis coloca é o nivelamento e o aguçamento, que ela coloca que são fatores que são opostos à estabilidade e harmonia, né? Então, o nivelamento é visto como em si enfraquecimento de um padrão, então é aquilo que a gente espera, né, que aconteça. E aí quando é rompido essa expectativa que a gente tem, é ocasionado uma sensação de surpresa. E tem esse sentido do aguçamento, que é o incremento ou o exagero. Então ele provoca, né, no sentido até da tensão que a gente estava falando antes, a tensão que é direcionada do nosso olhar para aquele ponto, parte desse, né, do trabalho com essa questão da estabilidade e da harmonia. Ele rompe com essa estabilidade e harmonia. Aí aqui é dado, né, um exemplo dessa imagem aqui à esquerda, que é esse posicionamento de um ponto dentro de um retângulo. Quando a gente olha esse ponto dentro de um retângulo, a gente vê que ele não coincide nem com o eixo vertical e nem com o eixo horizontal, e também ele não coincide com o eixo diagonal. Então ele é colocado, né, quando a gente vê o estabelecimento dessa relação dele, ele é colocado aqui num ponto não coincidente com nenhum dos eixos que dividem essa figura em partes iguais. Então, a gente entende que não tem coincidência com esses eixos, mas há uma clareza de intenção, né? Quando a gente olha esse objeto aqui, ele não traz pra gente esse sentido de incômodo, porque como ele foi posicionado em um ponto onde ele é distante do centro, ele não tem essa coincidência muito próxima com esses eixos, ele parece pra gente que foi uma decisão intencional compositiva. Quando a gente olha já essa imagem de baixo aqui, em que o ponto é colocado próximo ao centro, mas não ao centro, a gente fica com uma sensação de ambiguidade, em que a gente não compreende se foi uma intenção clara nessa composição ou se foi uma coisa que apareceu ao acaso ou que foi mal feita, ou, né, algum sentido ali que a gente fica. O que a autora fala é que a gente tem esse sentido de tentar estabelecer a lógica do entendimento visual ali. A gente vai partindo para essa busca de padrões. E aí, quando a gente não encontra esses padrões, a gente fica com essa certa dúvida em relação à intencionalidade daquilo que foi construído. E aí, o que ela coloca aqui é que, em termos de linguagem visual, essa confusão que é provocada, ela tende a ser contraproducente. Então, a gente geralmente não vai atingir um objetivo de transmissão dessa mensagem de uma maneira harmônica, né, com fácil entendimento pelo nosso espectador, se a gente provoca esses pontos de estranhamento, né? Então, é obrigatório que a gente use sempre formas simétricas, alinhadas? Não é obrigatório, mas existe um limite do que é intencional, né, naquele direcionamento e do que simplesmente parece mal posicionado. Um outro fator aqui que até tem relação, né, com aquela questão da Gestalt que eu estava falando antes, que eu não ia abordar as leis, mas que algumas delas apareceriam aqui, é esse sentido da atração e do agrupamento. Então, a Adonis coloca aqui duas possíveis interferências que essa atração pode provocar dentro da linguagem visual. Uma delas é esse ponto que se relaciona com o todo aqui nessa imagem, porém, por ser um único ponto ali dentro daquele retângulo, ele ainda permanece só, né? Então ele tem essa circunstância de concessão mútua, né? Então entre as formas que estão colocadas ali existe essa relação. Então no primeiro ponto, por estar sozinho ali dentro, ele se relaciona com o todo, né? Ele tem essa interação com o quadrado no qual ele está inserido, mas ele ainda tem esse sentido de solidão ali, né? De solitude. Quando a gente parte ali para a segunda imagem, em que a gente vê dois pontos, a gente vai para aquele estabelecimento de padrão, então eles não estão alinhados no eixo vertical, nem horizontal, nem diagonal, e a gente tem uma sensação de que esses pontos se repelem, né, pela distância em que eles estão colocados, pela não coincidência de eixos, né, e dentro do quadrado eles não estão perto ou longe de maneira igual das margens, né, das bordas daquele retângulo, então ele tem essa sensação de se repelirem mutuamente, né? E aí, quando a gente vê essa terceira imagem aqui, onde tem dois pontos posicionados no mesmo eixo,
a uma mesma distância de uma das bordas do retângulo, ele tem essa sensação de harmonia e parece que eles se atraem. E quanto mais próximos entre si, maior essa atração entre eles. E aí aqui um outro fator em relação à atração é que existe essa, na linguagem visual, atração dos semelhantes e a repelência dos diferentes, né, dos distintos aqui entre si. Então a gente vê, por exemplo, nessa parte de cima aqui, em que são 4 quadrados, a gente vê essa conexão das formas ali que são semelhantes entre si, formando esse quadrado maior. Quando a gente vai para a figura de baixo aqui, a gente vê 2 círculos e 2 quadrados. Então a gente tem aquela mesma conexão, né, que por serem formas de um mesmo tamanho, né, entre si, então são quadrados e círculos mais ou menos do mesmo tamanho, a gente tem essa tendência à conexão, porém eles têm uma similaridade na diagonal. Então eu tenho círculos em uma diagonal e quadrados na outra diagonal. Então aqui a gente vê uma outra relação aparecer em relação anterior, né, que é essa conexão das formas iguais. Aqui outro ponto que a Adonis aborda é o positivo e o negativo. Então a gente vê aqui no primeiro plano um quadro vazio e a gente tende a entender ele como positivo por uma representação de si só, né? Ele é apenas um quadrado positivo, né, dentro de um todo. Quando a gente coloca o ponto, que é aquele ponto de, né, aquele centro de atração visual, ele atrai toda a nossa atenção para ele, a gente vê que o ponto se torna o positivo e o retângulo, né, o quadrado que está atrás dele, se torna o negativo. O contexto todo no entorno se torna o negativo porque o nosso ponto de atenção é aquele principal ali. E o que a Adonis tenta demonstrar aqui pra gente é que mesmo a gente fazendo uma inversão das tonalidades, né? Então, eu deixo o tom mais escuro pro retângulo e deixo o tom mais claro pro ponto, eu continuo com a mesma sensação de que o ponto é o positivo e o quadrado é o negativo, por causa dessa sensação da atração visual que é estabelecida por esse ponto. Então, o que domina o nosso olho em um primeiro plano é tido como positivo e o que está passivo ali nesse entorno vai ser visto como negativo. Então, ele não tem necessariamente uma relação com a tonalidade, né? E aí, outro ponto que a Adonis aborda são os contrastes. Os contrastes de uma forma mais ampla, né? De uma forma geral, eles fazem essa intensificação do significado, então eu consigo estabelecer modificações nesse peso da informação que eu preciso colocar, fazendo essas modificações no contraste. Então ele pode desequilibrar, ele pode chocar, ele pode estimular, ele pode chamar a atenção para um ponto. Então a gente tem como fazer essas relações de contraste de tom, né? Então eu modificando dentro de uma mesma matiz, eu modificando apenas o tom, eu posso fazer o meu olhar se direcionar primeiro para um elemento e depois para outro. Eu posso fazer um contraste de cor, realmente, né? Então, colocar cores mais vivas em relação a um fundo de cores mais claras, né? Com a saturação mais baixa. Eu posso fazer um contraste de forma, né? Então, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, questão do ritmo. Então, eu fazer um contraste que fale basicamente da forma do elemento que eu tô aplicando ali, ou um contraste de escala, por exemplo, né? Então, mais pra frente tem exemplos disso. Aqui, especificamente sobre a escala, é importante essa observação da relação entre os objetos que estão dentro de uma prancha. Quando eu coloco elementos do mesmo tamanho, né, então eu estou vendo aqui dois círculos do mesmo tamanho, centralizados, eu tenho esse sentido de monotonia. Quando eu olho aqui para baixo, né, essa mesma relação aqui de dois elementos iguais, eu fiz a modificação da cor de um deles. Então, eu tenho um preto e um amarelo aqui, né? Quando a gente aproxima, a gente consegue ver. Então, apesar deles serem do mesmo tamanho, posicionados da mesma maneira, eu provoco um certo desequilíbrio, né? Dentro deles. Em relação ao tamanho aqui, né? Então, eu já olho nessa segunda imagem, eu tenho um círculo maior e um círculo menor aqui, que se a gente olha, por exemplo, em relação a essa imagem do lado, se eu coloco os dois alinhados no mesmo centro aqui, eu faço uma sensação talvez de que esse que tá maior esteja mais perto de mim e aquele que tá menorzinho esteja mais ao fundo. Então, eu provoco um certo desequilíbrio dentro dessa composição. E aí, quando eu faço essa modificação do tamanho, né, eu provoco
sensações de tensão, de profundidade, de movimento, né? Aquela relação do contraste do tamanho, ela trabalha nesse sentido. As formas pequenas, então, elas tendem a recuar, a parecer que estão mais distantes da gente, e as formas maiores têm esse sentido de aproximação. Então, quando eu olho, por exemplo, essa imagem que é colocada aqui embaixo, eu tenho os mesmos elementos, né? Então, eu tenho o clips, o tesoura, uma figura humana e um animal aqui, né? Uma girafa. E quando eu altero a posição deles ali e a escala deles dentro de uma composição, eu tenho entendimentos completamente diferentes. Nessa imagem, por exemplo, que eu estou trabalhando só com clipes, né? Então, são vários clipes aqui. Na verdade, os outros elementos, eles aparecem em alguns outros contextos, né? Então, bem pequenininhos aqui. Então, a gente vê que foi colocado um clipes em primeiro plano, né? Por que ele me dá a sensação de ser em primeiro plano? Porque ele está muito maior do que os outros. Então, eu alterei muito a escala dele em relação ao resto dos objetos. Então, eu tenho essa sensação de movimento, como se tivesse clipes caindo ao fundo, né? Esse sentido de profundidade, de perspectiva, simplesmente por essa alteração de escala entre os elementos. Quando eu coloco essa segunda imagem aqui, a perna de um ser humano, né? Me parece a perna de um ser humano aqui, aproximada, não aparecendo todo, então ela tá sangrando ali, né? Pela borda, ela vai para cima. E aí eu vejo essa relação de escala aqui do clips nesse ponto, da tesoura e da girafa. Eu posso entender, por exemplo, que essa girafa tá lá ao fundo, ela pode ser em escala real, mas ela tá ao fundo. Eu posso entender que ela é um elemento menor, realmente, um boneco, vamos dizer assim. E eu consigo fazer essa alteração da proporção. E quando eu olho, por exemplo, nessa imagem final aqui, eu posso perceber, por exemplo, que são todos elementos do mesmo tamanho. E que eu simplesmente, com essa alteração da escala, eu dou interpretações diferentes para essa cena que eu tô compondo. Aqui, em relação à escala, por exemplo, na aplicação em contexto de design gráfico, né, então, de explicação de algum texto, alguma coisa assim, a gente consegue ver que os contrastes de escala, eles podem sugerir movimento, profundidade, graus de importância, então eu consigo trabalhar até hierarquia, que é um dos aspectos que eu vou falar daqui a pouco, fazendo essa alteração da escala. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê que não foi feita só uma alteração de escala, né? Tem outros fatores, então o uso de diagonal, tem a aglomeração, então tem aquela questão da tensão, né? Então, de eu colocar um ponto de tensão ali para onde meu olho é atraído, né? Então, no exemplo dessa imagem aqui de baixo, então existe uma certa modificação da própria, né, configuração dos elementos e não só da escala. Mas a escala tem um grande papel nessa construção do nosso entendimento de hierarquia e de posição, né, de profundidade. Aqui, especificamente em relação à hierarquia, a gente vê que tem estratégias, né, hierárquicas que podem ser usadas de maneira diferente. Quando a gente está falando, por exemplo, dentro da apresentação, uma prancha de apresentação de projeto, né, um painel de apresentação, a gente tem informações que a gente precisa destacar dentro daquele contexto. A ideia justamente da gente fazer a concepção de uma prancha é que não necessariamente, desde que isso, né, seja estabelecido como mensagem, como linguagem, que a gente não coloque apenas o objeto branco ao centro da página, né? Existem os contextos onde esse vai ser o objetivo. Mas é justamente da gente fazer essa conexão com as outras informações, o nome do produto, o contexto, a inspiração, a marca para a qual ele é direcionado. Enfim, tem uma série de fatores que a gente vai inserir nesse contexto de apresentação que precisam ser contemplados. Então, a gente vê, por exemplo, aqui algumas estratégias que são dadas em enfoque aqui, né? A gente vê, por exemplo, a escala como um fator de diferenciação aqui, né? Então, a gente vê que o nosso olhar é mais atraído para esse aspecto maior aqui. O peso ou a densidade, então a gente vê que o fato de ter sido colocado uma cor diferente naquele elemento ali mais escuro atrai a nossa atenção para a parte mais baixa da prancha, né? Então o nosso olhar é direcionado para ele como um ponto de maior peso, maior densidade. O alinhamento, então a gente vê que o fato desse fator aqui não estar alinhado com todo o resto faz com que o nosso olho se direcione para ele. Sentido de direção, né? Então a gente vê
que todos esses aqui estão, né, no sentido ascendente e eu tenho um deles no sentido descendente. Então, o nosso olhar pode ser atraído para esse aspecto por causa desse sentido. O ritmo, né? Então, eu vejo que nas linhas, por exemplo, todas essas superiores aqui são colocadas lado a lado com um grid, né? Com essa distância entre essa organização dos quadradinhos ali, ele é lado a lado, ele tem uma distância fixa, e aí quando a gente vê essa linha que tem uma mudança dessa distância e aparentemente gradativa, né? Então aparece que esse primeiro quadrado aqui da direita em relação ao segundo tem uma distância que é maior do que as outras linhas. Do segundo para o terceiro é ainda maior, então ele dá pra gente essa sensação de que esse ritmo vai aumentar, né? O sentido de proximidade, né? Então, a gente tem um grande grupo aproximado aqui e um elemento separado, né? Então, a gente vê que o nosso olhar é atraído para esse elemento que é separado aqui, ou dependendo do que é colocado, se ele é adicionado a uma cor, algum outro aspecto, o nosso olhar pode ser atraído para o grupo principal, né? Então, mas é uma forma de diferenciar elementos. A identidade ou proporção, né? Então ele coloca aqui eu tenho dois quadrados e aqui eu tenho uma forma oval. Então a minha atenção pode ser atraída por essa forma ser diferente e por ele ter uma proporção diferente do restante dos elementos. E o sentido de orientação também. Então a gente vê dois quadrados aqui alinhados no eixo vertical e horizontal e a gente vê um que foge a esse plano. Então ele também se diferencia do contexto geral. Quando a gente vai aqui para o sentido de continuidade, né? Então ele tem esse, por exemplo, esse alinhamento rotacional em que eu vejo um sentido de continuidade dessa rotação aqui da peça, alinhamento axial, né? Então nesse sentido de diagonais aqui que são construídas realmente dentro da prancha, progressão espacial, que é aquilo que eu estava falando em relação ao ritmo, então parece que ele vai continuar, né? Que ele tem uma lógica de aumento dessa distância. Progressão espacial com intervalo. Esse livro aqui do Timothy Samara, ele traz algumas definições ali que são do design gráfico, mas para não designers, né? Ele faz essa tradução em forma de explicação ali do que é a sensação que ele vai provocar. Então a gente olha que essa explicação,zinha aqui embaixo, então tem progressão espacial em forma de escala e profundidade. Progressão espacial no sentido de intervalo. Ele geralmente faz essa delimitação, tá? Então, foco estrutural, triangulação, a espiral, escalonamento. Então, ele tem esse sentido realmente de conexão de elementos entre si que vão provocar um entendimento diferente, né, em quem está observando aquela prancha, aquela junção e, né, aquele todo ali dos elementos. O sentido de hierarquia também aqui, a Ellen Lupton dá exemplos, né, aqui são como se fossem de identificações em exposição, né, então tem um sentido aqui, por exemplo, sem hierarquia que ela coloca aqui, que são todas as informações do mesmo tamanho, na mesma escala, né, mesma cor, mesmo tom. E aí, quando vai sendo feito, né, estratégias de diferenciação do nome né, que Venice Biennale talvez seja o nome não dá para entender necessariamente se é da cidade, né, enfim. Mas tem uma diferenciação aqui dessa informação específica, a gente vê que aqui foi colocado em negrito, aqui já teve uma alteração da cor, aqui a gente vê apenas o deslocamento, né? Então, do posicionamento dele, então aquela questão do ritmo, né, que eu estava falando, então ele desalinha uma das informações ali, tem o aumento do distanciamento entre eles. Aí, além do distanciamento, é colocado em caixa alta, então eu mudo a forma, né, do tipo que é usado ali. Então, assim, fazendo essa junção de mudar o alinhamento, aumentar o tamanho, mudar a cor, são maneiras que a gente tem de atrair o olhar de quem está observando sempre para esse mesmo ponto aqui dentro dessa legenda.
outro aspecto de hierarquia aqui, né, que a gente vê mudança de escala, de posicionamento, de alinhamento, né, de estilo dos tipos. Então, quando a gente observa esse exercício aqui, que é um cardápio, né, ele dá um exemplo de cardápio aqui, a gente observa contextos diferentes. Então, assim, cada um desses cardápios poderia ser para um tipo de restaurante diferente. Se eu vou trabalhar com um cardápio, com um restaurante mais tradicional, mais refinado, né? Então talvez eu vá para um mais nesse sentido, que trabalhe nesse alinhamento ao eixo horizontal. Ele faz certos deslocamentos verticais, mas ele ainda mantém ali um equilíbrio. Quando eu começo a olhar esses que estão ou todos na diagonal, ou tem uma diagonal principal aqui, né? Então eu fiz uma ruptura ali no cardápio utilizando essa diagonal como um eixo de início de informação e de final de outra, quando eu faço essa segmentação em forma de elementos ali verticais e horizontais, porém fora de um mesmo tamanho, eu tenho uma mudança de ritmo, de escala, né? Então essa modificação me faz entender de maneira diferente a hierarquia das informações ali dentro e o próprio contexto que ele está inserido ali dentro. Aqui já é um outro contexto que é o de simetria, né? Uma outra informação. No livro aqui da Ellen Upton e da Jennifer Phillips, a gente vê que é abordado essa mesma distribuição de pesos de maneira simétrica e de maneira assimétrica. Então a gente entende que o equilíbrio não é necessariamente construído pela simetria. A gente tem como obter equilíbrios não simétricos, né? Então, nessa parte de cima aqui, né, a gente vê como que três formas, né, três círculos do mesmo tamanho, da mesma cor, podem estar equilibrados em alinhamento aqui na simetria que é o da esquerda ou na assimetria. Então a gente vê essa certa distribuição. Aquilo que a Adonis fala da gente traçar os eixos, né? Então a gente já tem um sentido ali em que a gente traça um eixo que constrói um certo equilíbrio entre essas formas, né? Quando a gente está trabalhando nessa daqui de baixo, então eu tenho elementos que os círculos já não são do mesmo tamanho, eu tenho alterações, então eu consigo trabalhar esse equilíbrio dos pesos relacionando em um eixo de simetria vertical, né, igual foi feito aqui, eles são colocados todos ao centro desse eixo, ou eu tenho como construir o que é aqui colocado na direita, um deles, né, inclusive vazando do objeto ali, que trabalha um pouco também com essa relação de escala que a gente estava falando, e os outros distribuídos ao longo da prancha como se tivessem, né, ele como um centro gravitacional ali, e os outros girando no entorno, mas também traz essa sensação de equilíbrio de pesos. Aqui já é uma simetria construída, né, em eixos diagonais, então a gente também pode entender essa simetria aqui em vários aspectos, na verdade. E aqui a gente já vê uma imagem que também trabalha com essa distribuição de pesos, que é o que as autoras colocam aqui como uma possibilidade que a assimetria traz, que é produção simultânea de tensão e equilíbrio, né? Então é possível da gente sair desse óbvio, dessa organização que o nosso cérebro geralmente já induz procurando os eixos, é possível da gente fugir disso, trazendo também o sentido de equilíbrio. Tem um pouco de relação com aquilo que é a questão do que a Adonis coloca, só ver o termo aqui, que é o sentido de nivelamento e aguçamento, né? Então, ele foge um pouco daquele sentido ali de distribuição por igual e equilibrada, né? Sempre em relação aos eixos, e provoca um aguçamento colocando um elemento surpresa, vamos dizer assim, é a mesma coisa que a gente coloca aqui em relação a essas composições que a Lupton coloca para abordar a simetria. Né? Então, a assimetria, geralmente, ela é mais ativa, ela interage com o espaço negativo, né? Nessa interação com o espaço negativo, ela provoca essa sensação de um contexto mais ativo. Então, a própria posição que ela é colocada ali, ela traz pra gente essa sensação de que ou é estável, equilibrado, né? Ou então a gente está trabalhando com um contexto mais cheio de movimentos. Aqui tem uma lista, né, que é abordada no livro também, que compara atributos, colocando de um lado a simetria e de outro lado a assimetria. Então ele relaciona
como a simetria é o estático, enquanto a simetria é dinâmica, né, quieto versus barulhento, formal versus informal, estudado versus espontâneo, histórico versus contemporâneo, conservador versus inovador, decorativo versus essencial, sólido versus fragmentado e simples versus complexo. Então aqui são alguns exemplos que ela traz, mas que a gente pode pensar de várias maneiras, em que a assimetria dá essa sensação de coisas mais inovadoras, né, e mais disruptivas e mais espontâneas, que trazem mais surpresa. Então tem, né, maneiras diferentes de trazer essa construção dessa mensagem visual que a gente quer construir. Então, quando a gente tem os atributos visuais em mente, aqueles que a gente quer traduzir, a gente consegue definir qual a melhor estratégia de posicionamento. O ritmo é outro desses elementos, então a repetição de elementos cria ritmo, né? Então, aquilo que eu estava mostrando antes, quando eu parto do pressuposto que eu seguiria sempre a mesma distância e eu começo a romper com essa distância, que seria, né, sempre igualzinha, e eu começo a mudar isso, eu tenho uma sensação de ritmo. Então, se eu tenho vários iguaizinhos, eu tenho ali uma estabilidade, né, um ritmo igual. Quando eu começo a alterar essa relação entre eles, de localização, de distância, de escala, né, eu começo a dar essa sensação de ritmo, né, de interação com o movimento entre si. Então, a variação de tamanhos ou intensidades gera surpresa. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma sucessão de letras iguais, então todas são letras A, mas eu começo com uma pequena, sem ser em negrito, e aí eu vou aumentando o tamanho dela e deixando ela em negrito até o fim, eu tenho uma sensação de ampliação, né? De que eu vou, por exemplo, parece que ela tá indo correr. Eu trago essa sensação de movimento simplesmente com essa alteração de alguns aspectos dela. Aqui é um exemplo, né, que a Ellen Lupton traz no livro, que é dessa fotografia com longa exposição, trazendo esse sentido de captação de luz em movimento. Então, a gente vê uma grande aglomeração de elementos em um lado, que aí depois a gente constrói linhas e chega num outro grande grupo aqui de formas, e depois a gente constrói um outro grande grupo. Então, a gente vê que tem esse sentido de movimentação ali, de repetição dessas formas, que traz um sentido quase como se fosse uma dança, né? Então, por exemplo, se eu quero representar, em uma prancha minha, eu quero representar um elemento que é ligado à dança, esse poderia ser um sentido de representação. Então, ele traz rapidez no movimento, no sentido de que eu não consigo nem mesmo identificar o que é aquele objeto que está se movimentando, e eu pego a essência dele, que é o movimento, o ritmo do movimento dele, né? Então, com poucos elementos eu consigo traduzir essa mensagem. Aqui também tem um sentido de alteração do ritmo de acordo com, né, a largura das formas. Então, eu vejo as forminhas se alargando em um dos sentidos e tendo esse sentido de ondulação por causa do posicionamento em que eles são colocados lado a lado, né? Aqui é um outro fator que é colocado, que é o enquadramento, que também é um dos aspectos que a gente pode utilizar na representação das nossas pranchas. E aí o que a Ellen coloca aqui é que com o recorte a gente consegue fazer o redesenho desses limites, a gente consegue mudar a escala daquilo que a gente está representando, e o que muda completamente é a interpretação. Então, se a gente pega essa grande imagem aqui, né, a maior, em que eu vejo o tamanho das bolas, né, de futebol americano e de basquete aqui, que eu já conheço a escala, eu já tenho essa relação, né, todo mundo tem no próprio repertório o tamanho que elas são. E aí a gente olha esses seres do lado aqui, né, que representam pra gente seres humanos, a gente tem essa noção de que eles são bonecos, eles também são brinquedos, assim como a bola. Mas quando a gente faz esse enquadramento aqui e a gente recorta uma parte delas, eu mudo completamente a relação. Eu poderia entender, por exemplo, que eles são, né, pessoas realmente em escala, né, escala real, e eu não necessariamente, por não ter aquela relação ali com o outro elemento que me dava essa noção de escala, eu mudo meu entendimento sobre o todo. Então eu confiro um novo sentido e nova ênfase quando eu faço esse recorte.
Aqui é um outro exemplo de enquadramento, aqui ele mostra, né, de uma mesma imagem aqui. Então vamos pegar essa imagem primeira aqui da esquerda de cima como a imagem principal. Ele vai fazendo alterações e recortes nessa imagem que mudam o nosso entendimento e mudam a nossa ênfase. Então, quando eu olho, por exemplo, essa primeira imagem aqui, por aparecer mais do ambiente, ter um espaço todo, né, maior atrás, tem uma grande massa branca aqui embaixo também que é formada por essa mesa iluminada, eu tenho essa sensação de estrutura, né, ele tem mais esse sentido do chão, né, vamos dizer assim, ele traz mais estabilidade. E ele não traz o enfoque necessariamente apenas nela. Quando a gente já vai para um recorte aqui embaixo, em que é retirada essa parte branca do ambiente, tem um destaque maior para esse vazio aqui do canto, né? Então, ela não está centralizada. Então, aquilo que a gente estava falando do positivo e negativo, dessa relação de tons, ela é o ponto branco de atração visual ali dentro. Porém, o que está em volta, por ter um grande espaço em volta, não se entende necessariamente que o ponto de destaque principal ali é apenas a pessoa. A gente vê a bandeja toda dela aqui na mão. Quando a gente vai vendo outras maneiras de recorte, né? Então a gente vê que aqui a bandeja já não está inteira, ela está centralizada, então tem uma ênfase maior na face dela, né? Foi cortada até o topo aqui da cabeça, que aparecia nas outras completo. Aqui, por exemplo, ela, né, tá centralizada aqui, então tem um maior enfoque, né? Ela tá posicionada simetricamente, ela tá ao centro ali, então tem esse destaque para a figura principal dela. E aí a gente vai vendo, né, aquilo que eu tava falando do livro, que ele tem essa questão de... Ele coloca primeiro a explicação técnica e depois ele fala um pouco do que a gente interpreta desse posicionamento, né, técnico. Então ele fala o nome do enquadramento e a maneira como ele foi feito. Então aqui embaixo, por exemplo, ele fala que são todos quadrados, mas existe uma modificação dentro desses quadrados aqui de uma maior aproximação, de um deslocamento dessas massas, né? A gente vê aqui que ela fica mais no canto, então enfatiza a tensão entre o espaço e o contorno, então porque tem um espaço vazio ali que nem ela tá inteira e nem a bandeja tá inteira, então existe um destaque para aquele espaço. Quando a gente vê uma modificação, por exemplo, uma rotação, né, da pessoa que está na foto, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê uma ênfase maior das diagonais. Então, ele traz mais movimento, fica mais dinâmico, né? Então, tem alterações que a gente consegue fazer por esse posicionamento que a gente coloca dos elementos ali dentro, do enquadramento. Um outro fator ligado ao enquadramento é essa aplicação de margens, né? Margens ou sangramentos. Então, o sangramento como a imagem estando, ela teoricamente passaria daquela margem, então a gente não vê, a gente não tem noção se aquilo efetivamente é o final da imagem, né? Ela extrapola os limites da folha, do formato, né? E aí a gente vê, por exemplo, o que isso provoca no nosso entendimento. Quando a gente fala dessa aplicação de margens aqui no entorno, a gente tem essa sensação de uma zona protetora, de um palco, de uma formalidade, né? Então ele traz essa relação realmente de trazer até mais imponência, né, para o elemento. Quando a gente trabalha com a sangria, né, então colocando a imagem sangrando na folha ali, num todo, a gente vê que o fundo se oculta, né, então em relação à imagem total, e a gente vê que tem uma sensação de mais atividade. Então, por a gente não ver esse todo ali da imagem, né, onde que ela finaliza, ela me dá essa sensação de ser uma imagem que ainda está em movimento. E aí, quando a gente aplica esse mesmo sangramento aqui na imagem, só que no sentido parcial, a gente mantém, né, aquela imagem de alta qualidade, com um sentido de movimentação também, só que a gente traz um peso diferente ali para a parte de baixo. O branco também se torna um ponto de atenção visual que a gente tem ali naquele entorno, né? Então, ele tem esse meio que esse sentido ali que a margem traz de proteção, só que é um pouco diferente. Ele deixa a imagem mais dinâmica do que se tivesse colocado ele emoldurado num palco ali, mas ele dá essa sensação de uma finalização, de um limite que foi colocado. E aí, alguns aspectos, então, de composição, isso vai ser abordado mais pra frente, né? Tem um outro momento em que vai ser
dado mais ênfase a esses aspectos de composição, e aqui eu trago algumas reflexões, né, que vão ser aprofundadas depois. Então aqui a gente vê uma composição com grid rígido, então, né, as linhas verticais e horizontais de limite das imagens são todas alinhadas, né, então eu vejo esse alinhamento e as imagens são praticamente todas do mesmo tamanho, né, que eu acho que são todas do mesmo tamanho. Então a gente vê regularidade, a gente vê estabilidade e a gente chega a ver até certa monotonia, né, então existe uma monotonia de forma aqui, por eles serem todos do mesmo tamanho, alinhados, com a limitação ali toda coincidindo, e a gente vê uma certa monotonia pela própria cor. Então, é uma tonalidade parecida, né, em todos eles, tem esse tom mais esmaecido, mais quente, assim, né, ele traz um pouco mais essa sensação de velho, de, né, um ambiente mais monótono, mais calmo, mais parado, mais antigo, né? Então ele traz essa sensação. E além de tudo, as imagens são todas em vista frontal. Então não tem nada que fuja um pouco desse alinhamento que traga pra gente essa sensação de movimento. Então ele traz um grande sentido de estabilidade e de monotonia. Quando a gente vem para esse grid aqui que é mais quebrado, então existe uma certa sobreposição das imagens, existe uma variação de tamanho entre elas, né? Então a gente vê aquelas lá de cima são menores, são sobrepostas por outras que estão ali na frente, que já são de um tamanho maior. Então, assim, apesar de todas as imagens serem, né, estáticas em vista frontal ali, tem uma perspectiva, claro, né, entre todas elas, mas a gente vê que é tudo centralizado, simétrico, alinhado com o mesmo eixo vertical ali em todas elas. Porém, o fato delas serem colocadas juntas em sobreposição dessa maneira, elas sugerem ação e sugerem mudança. Quando a gente olha para o contexto da imagem, né, o que é representado dentro dela, a gente vê que é ligado ao preparo do café. Então, assim, existe a colher de medição, existe o leite lá de cima, existe a prensa francesa que está parada sendo preparada, existe a chaleira que parece que está esquentando a água. Aqui, né, o grão tá aqui no centro, então o grão que vai ser moído, né, no moinho aqui, a prensa francesa vazia, aqui já é como se fosse o café pronto e aqui depois dele já tomado, né? Então, a gente vê que partindo lá de cima e descendo na imagem, a gente vê um sentido de uso, né, um movimento dela, e essa sobreposição colocada ali, apesar de serem imagens altamente estáticas, estáveis, calmas, o fato delas terem sido posicionadas dessa maneira trazem pra gente essa sensação de movimento, tá? Então, aqui brincou com escala, brincou com o próprio posicionamento dele na prancha, com os eixos, né? Então a gente não consegue achar um eixo vertical único de finalização, nem um eixo horizontal, nem um diagonal. Então tem esse sentido em que um todo ali dele é harmônico, porém, quando a gente presta atenção em cada uma delas isoladamente, a gente vê, né, o que cada uma representa e que não necessariamente sozinhas elas conseguiriam passar essa sensação. Aqui já é um outro exemplo de composição que a autora, né, da Ellen Lupton também, que ela fala que é um sentido desse grid que a gente consegue, né, estabelecer linhas verticais e horizontais ali coincidentes, né, ou então pelo menos relações entre eles. Então eu consigo ver que a partir de um momento eu cortei uma parte dele, ali é uma imagem menor e outra maior, então eu vejo essa composição toda como um grid, o que traz um sentido de ordem para ele, né, de uniformidade, mas ao mesmo tempo eu vejo esse sentido de decadência, né, simultaneamente, por causa da própria textura do que é colocado aqui. Textura também é um dos elementos morfológicos que vão ser abordados em, né, uma nova apresentação. Na sequência ela vai ser abordada. Mas quando a gente faz essa junção ali desses dois elementos, então o fato dela estar organizada, de eu conseguir estabelecer eixos de organização dessa figura, né, desses elementos que estão compondo esse todo ali desse painel, trabalha junto com esse sentido de bordas irregulares, cores irregulares, né? Então eu não vejo uma única cor aplicada nele todo, então ele não me dá a sensação de lisura, né? Ele parece ser algo rugoso, áspero. Então, quando a gente vê isso simultaneamente acontecendo, a gente vê, por exemplo, esse sentido de ordem e decadência.
E aí, então, os próximos conteúdos que vêm em complemento a esse vão ser a teoria da cor aplicada ao design, né? Então, trazendo ela para dentro do nosso contexto de produto e de apresentação de projeto, né? A gente vê ela como um elemento morfológico. O outro fator é a textura, então textura também como um elemento morfológico aplicado ao design. E por fim, as pranchas de apresentação, onde eu vou abordar um pouco mais disso que foi falado, né? Eu vou trazer alguns aspectos desses que eu abordei aqui e mostrar algumas estratégias de configuração de um todo e de exemplos de aplicação disso em pranchas não só de design de produto, né, e design de moda. Então eu vou trazer contexto, por exemplo, de arquitetura, de outras áreas de criação que apresentam projetos por meio de pranchas, né, e painéis visuais. Então é isso, até os próximos conteúdos.